Olá, sejam muito bem-vindos ao 7º episódio do podcast Saúde e Nutrição. Meu nome é Bárbara Costa, eu sou nutricionista e idealizadora desse projeto. E hoje o tema é compulsão alimentar. Então, estou aqui com a Mila. A Mila é graduada em Psicologia pelo Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora e pós-graduada em Psicanálise, especialista em transtornos alimentares, obesidade e cirurgia bariátrica. Atua como psicóloga clínica com atendimento exclusivo para adultos. E a Renata Morim, minha querida paciente, que hoje está aqui, para poder contar um pouquinho da história dela para vocês também. Então, meninas, sejam muito bem-vindas ao nosso episódio. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Obrigada, prazer é meu. Super prazer estar aqui. Agradeço muito a oportunidade, espero que seja uma noite de muita troca. Mas antes, gostaria de agradecer os nossos patrocinadores pela parceria e convido vocês a segui-los nas redes sociais e aproveitarem as condições que a gente vai deixar para vocês aqui embaixo. Tema: Cuidados com Beleza e Saúde. Clínica Bárbara Costa, Clínica de Nutrição Integrativa e Cuidados Humanizados. Medicalis, farmácia de manipulação com atendimento personalizado, agilidade e eficácia. Natural Life JF, loja de suplementos online de Juiz de Fora, levando saúde até a sua casa. Então vamos para o nosso bate-papo. Mila, começa contando um pouquinho pra gente o que é de fato a compulsão alimentar. Bom, hoje nós temos um grupo classificado, tá entre os transtornos alimentares, O grupo de transtornos alimentares, que nós temos a anorexia, a bulimia e a compulsão alimentar. Assim como todos os transtornos alimentares, a gente vai ter um viés, assim, um ponto muito marcante, que é a perda do controle diante das patologias, dos transtornos. Então, a compulsão alimentar nada mais é que aquele indivíduo, que ele tem ali uma dificuldade em regular suas emoções, muitas vezes ele vai utilizar da comida para estar fazendo essa compensação, essa regulação emocional. Então, a gente tem um indivíduo que ele come muito, em grande quantidade, associado a um descontrole total diante daquele alimento. E também nós temos a questão do prejuízo social. Então, a pessoa que ela come muito rápido, geralmente não tem um filtro ali em relação ao tipo do alimento, Temos os graus, mas é mais ou menos isso, Aquela ingesta em grande quantidade de alimento. E aquela sensação de culpa, isso é uma coisa muito importante também de te falar. É aquele indivíduo que depois do episódio ele fala assim, nossa, eu tô me sentindo um lixo. Perfeito. E como diferenciar, então, esse comer transtornado da compulsão alimentar, Eu vejo que isso gera muita dúvida. Às vezes no consultório o paciente aparece, eu tive compulsão alimentar. Só que assim, ter compulsão alimentar em uma festa, não é bem uma compulsão alimentar. Você conta um pouquinho pra gente. Eu falo assim que nós temos um espectro da doença, do transtorno. Então, uma pessoa que ela tem um transtorno alimentar, uma compulsão alimentar diagnosticada, ela vai ter vários graus, que eu vou falar mais à frente. Mas, assim, em relação ao comer transtornado, o que vai diferenciar um do outro é a questão do descontrole mediante a comida. Você pode muito bem falar assim, olha, meninas, vamos sair daqui hoje, vamos no rodízio de pizza, e hoje eu quero dar prejuízo, hoje eu vou comer 10 fatias de pizza. É algo, por mais que você vá comer muito, é algo que está sendo planejado, vamos dizer assim. Diferente da pessoa compulsiva, onde ela vai falar assim, nossa, eu vou comer um pedacinho. E ela chegou em casa, ela comeu 12 pedaços de pizza, e aquilo ali foi um gatilho onde ela passou o resto da noite comendo. Então, o comer transtornado, geralmente, inclusive, é uma coisa legal da gente falar, que tem um filtro, um alimento específico. Então, é muito comum isso que você falou, as pessoas chegarem falando assim, eu sou compulsiva por doce, eu tenho compulsão alimentar por doces. Mas, assim, eu sempre dou um exemplo que é muito legal, do alcoolista.
Uma pessoa que ela bebe, eventualmente, porque ela tá ansiosa, porque ela tá com problema no trabalho, na família, ela gosta da cerveja. Então ela vai chegar na casa dela no final do dia e vai tomar uma cerveja. Se não tiver cerveja, ela até toma ali um uísque. Mas assim, tomou, foi deitar, dormiu. O alcoolista, ele pode até gostar da cerveja, mas se não tem a cerveja, ele vai tomar um uísque, depois ele vai tomar a vodka, ele vai tomar o rum, o conhaque, e ele não vai parar enquanto talvez o corpo dele pará-lo, né? Então, assim, essa é a diferença. Uma pessoa que ela come transtornado, ela geralmente tem uma preferência alimentar. Então, assim, eu sou louca com doces. Então, ela come doce, né? E geralmente não tem aquela culpa que o compulsivo tem. Ela come, por mais que ela se sente desconfortável, não devia ter comido e tal, mas a vida segue. Né? Exagerei hoje no almoço, beleza. A pessoa, quando ela tem um episódio de compulsão alimentar, ela não vai parar no doce. Né? Então, por exemplo, ela começou no doce, porque é a preferência dela. Mas aí depois ela vai falar assim, o que tem mais? O biscoito. Então eu comi o recheado, depois eu vi que acabou com o biscoito salgado, aí eu fiz uma pipoca, aí eu fiz, comi um ovo, aí no final das contas tá comendo a maionese, o queijo ralado, o ketchup. Então é algo assim muito maior, os prejuízos são muito maiores, é uma coisa muito mais acentuada. E a questão da perda do controle é algo muito importante da gente fazer esse diagnóstico diferencial. E normalmente, né, Mila, essa questão da compulsão alimentar, igual você falou, está associada muito a esconder também esse consumo, né? A compulsão, vamos dizer assim. Não é um consumo, às vezes, na frente das pessoas. Eu tô ali numa festa, eu exagerei na comida ou na bebida. Eu sei que eu fiz isso. E às vezes posso até sentir uma culpinha ali no final das contas. Não devia ter feito isso. Mas exatamente isso, a vida segue, né? Mas na compulsão a gente vê muito esse traço, né? Do esconder ou do fazer, né? Mais, vamos dizer assim, de uma maneira mais... realmente não tão à frente das outras pessoas. Isso é algo muito legal do nosso trabalho, que a gente trabalha com a escuta, né? Uhum. Então, não é simplesmente você falar assim, como muito, como em lugares de maneira inapropriada, muita quantidade. Mas, assim, esses detalhes que a gente tem que estar muito atento. Então, assim, é aquele paciente que você nunca vê ele comendo socialmente. E aí a pessoa fala assim, nossa, fulano deu uma engordada, mas que estranho, eu nunca vejo ela comendo. Né? A mãe fala assim, essa menina não come, mas ela tá comendo no quarto, ela tá comendo no carro, ela tá comendo no trabalho. Né? Então, assim, isso é muito legal, isso que você falou, esses detalhes que ajudam a gente. A pessoa falou que ela começou a comer escondido, que ela começou a se sentir culpada. Você já pode, assim, começar a montar ali uma hipótese. Perfeito. E quais sinais e sintomas que podem ser um alerta para a procura de um profissional? Então, os sintomas, começou a se sentir, assim, esse descontrole. Começou a perceber que a comida está ali e você passa o dia inteiro pensando na comida, você não consegue parar de comer até você ver o final daquele alimento. Começou a perder o filtro. Então, assim, inicialmente eu comia só os doces. Agora eu comecei a comer os doces, os carboidratos, né? A comida, às vezes, da criança, do filho. É um sinal de alerta. Comecei a me sentir muito culpado, muito deprimido, muito ansioso. Começou a se esconder o isolamento social também. Ele entra em decorrência, talvez, né? Muitas vezes, do transtorno. Porque a pessoa, ela não quer esses eventos sociais onde está todo mundo beliscando. Às vezes ela não vai querer comer ali junto com as pessoas, né? Então, assim, começou a perceber esse descontrole, começou a perceber os prejuízos, é um sinal de alerta. Uma coisa legal também de se falar em relação ao diagnóstico. Eu sempre pontuo 3, assim, questões que são muito importantes para a gente estar avaliando para um diagnóstico legal, correto. Que é a frequência, a intensidade e os prejuízos associados na vida daquela pessoa. Então,
A frequência é quantas vezes por semana eu tive um episódio de compulsão alimentar. Temos, né, diante desse espectro, situações, né, que temos ali um transtorno alimentar, uma compulsão alimentar leve, que vai variar de 1 a 3 episódios por semana de compulsão alimentar. Temos a compulsão alimentar moderada, que vai ser de 4 a 7 episódios por semana. Temos a grave, que vai ser uma pessoa que ela vai ter episódios de compulsão alimentar de 8 a 13 episódios por semana. E a extrema, que é aquela pessoa que vai ter 14 ou mais episódios de compulsão alimentar por semana. Ou seja, ela vai ter praticamente ali, no mínimo, 2 episódios por dia de descontrole, de compulsão, né? Então, isso a gente está falando da frequência. A intensidade. Quão intensos são esses episódios? É algo onde você consegue, né? As pessoas, geralmente os pacientes, eles falam assim, olha, me dá um branco, que eu não consigo raciocinar. Eu só quero comer o que está na minha frente. Então, quão intenso isso? Você ainda consegue ter algum filtro? Você ainda consegue selecionar os alimentos por categorias, né? Qual espectro você está? Você está comendo os doces? Quanto tempo dura? Né? Então, isso aí seria a intensidade. E os prejuízos relacionados, né, decorrentes na vida daquela pessoa, seria como aquela pessoa está abalada diante daquilo. Então, assim, a pessoa começou a se isolar, ela começou a se esconder, ela começou a engordar, ela começou a ter vergonha do próprio corpo, distúrbios de autoimagem, ela se olha no espelho, ela já não está se reconhecendo, começou a comer escondido. Então, aí a gente constata, né, a questão do prejuízo na vida daquela pessoa. Então, recapitulando, frequência, intensidade e prejuízo associados. Perfeito. E agora vamos passar um pouquinho para a Rê. Rê, eu queria muito que você estivesse aqui, você sabe disso, porque a gente queria trazer um pouquinho, né, realmente de casos de pessoas que já passaram por isso, para poder compartilhar, porque eu acho que as pessoas se confundem muito, né, Mila? Exatamente. Às vezes a gente tem aquele paciente que acha que tem compulsão e na verdade não tem, né? Às vezes ele só tem um comer transtornado, um exagero, um comer emocional. E, de fato, é bom que as pessoas também entendam até que ponto, né, é real, e a gente deve também identificar, na verdade, como descobrir, como que você descobriu. Então, assim, eu queria que você contasse pra gente, né, como que você descobriu a sua compulsão alimentar, quais foram os sinais que te geraram esse alerta, como que foi o seu tratamento, né, eu te acompanhei o tempo todo e uma história muito bonita, e conta também, então assim, conta um pouquinho da sua história pra gente, como que foi isso pra você? Tá bom. Eu acho que muitas mulheres que estão assistindo talvez se reconheçam nessa situação de quando a gente é criança e a gente passa por alguma coisa difícil ou alguma briga em casa ou qualquer coisa que leve, né, a gente a ficar triste, abalado, frustrado, sem saber lidar com os nossos sentimentos, e não existe uma educação para a gente conseguir absorver e lidar com aquele sofrimento, e muitas vezes a gente é oferecido uma compensação. E no meu caso, a compensação sempre veio por forma de comida. Então era a comida preferida, era a comida que não tinha sempre, era algo que ia me trazer algum tipo de conforto. E esse padrão eu acabei levando para a vida adulta. Então, sem perceber, quando eu sentia qualquer tipo de estresse no trabalho, ou em casa mesmo com a minha família, ou qualquer tipo de situação onde eu me sentisse frustrada, eu recorria à comida. E eu demorei muito para identificar. Realmente, a gente confunde e a gente se culpa. Então, todas as vezes que eu percebi que me alimentava em grande quantidade e com essa urgência, né, de recorrer a um alimento, que você vê que não é fome, né? Eu às vezes confundia com estar fugindo da dieta, ou eu achava que não era uma patologia, achava que não era era aquela coisa, falta de força de vontade, né, uma recaída na dieta. E é muito importante a gente conseguir entender o diagnóstico para você poder buscar um tratamento, porque viver sem a compulsão alimentar, assim, é uma melhora na qualidade de vida absurda, assim, e eu achava que não era possível.
porque eu não sabia que tinha esse problema. E eu achava que eu ia conviver com essa ingesta em exagero a vida toda, porque era um padrão que eu trago de criança. Então, eu me lembro muito, nos nossos atendimentos, quando a gente falava da refeição livre. E eu me sentia muito culpada depois de uma refeição livre. Mas é porque não era uma refeição livre, né? Era uma refeição em exagero, onde eu consumia justamente essas comidas de infância. Então, eram os mesmos alimentos que eu consumia na infância, que não faziam parte da minha dieta. E em quantidades altas, né, em pouco tempo, e com essa urgência, né? Então, com o acompanhamento terapêutico e associado ao acompanhamento nutricional, foi que eu comecei a ligar os pontos. Então, obviamente, são vários gatilhos que, né, podem ocasionar o episódio, e é necessário, junto com o acompanhamento nutricional, tratar esses gatilhos, né? Tratar a raiz do problema, né? E eu estava fazendo terapia justamente para acompanhar, né? Enfim, terapia todo mundo precisa. Mas assim, eu estava focando muito na questão da ansiedade. E aí eu comentei com a minha terapeuta várias vezes coisas associadas com esse tipo de episódio. Foi quando a gente começou a perceber, olha, talvez exista essa associação entre um transtorno obsessivo compulsivo que te gera uma necessidade de alívio, né? Então você precisa de alguma coisa que te gere essa compensação, e você aprendeu esse padrão na infância, que é a comida. Então a gente começou a tratar, né? E o tratamento não é como as pessoas acham, eu acho às vezes, né? Que você vai melhorando. Sim, você vai melhorando, mas você também vai lidando com coisas muito difíceis. Então, eu acho que é muito importante saber isso, porque fazer terapia é uma coisa que melhora muito a nossa vida. Acompanhamento nutricional é uma coisa que melhora muito a nossa qualidade de vida, mas a gente tem que estar disposto, né? A gente tem que tomar realmente as rédeas da nossa saúde, porque é a gente que vai saber qual que é o nosso tempo, identificar que tipo de tratamento funciona melhor pra gente. Mas, resumindo a minha experiência com relação à compulsão, e assim, imagina que eu tenho anos de experiência assim, para poder compartilhar, mas eu diria que o principal, eu acho que é você prestar atenção nos sinais, né, que a Mila falou, e buscar um acompanhamento para você poder ter qualidade de vida, porque eu acho que só depois de você conseguir controlar, porque também é uma coisa que você vai ter que lidar mesmo a vida toda, né, mas se você conseguir controlar e você começa a olhar para trás e ver como que era antes e agora, nossa, sim, você percebe que uma melhora da qualidade de vida absurda, né? Sem dúvida. E assim, Rê, você aprendeu muito no processo, né? Contando rapidinho um breve relato assim da Rê, a Rê ela já chegou para mim se alimentando muito bem, né, Rê? Então a Renata já se alimentava muito bem. Nos primeiros meses de acompanhamento você chegou a perder peso, e aí durante um tempão a gente ficou com o peso travado e você preocupada, ai Bárbara, eu tenho que tirar mais, e eu explicando, né, como que funcionava o metabolismo, o que a gente deveria fazer. Então assim, gente, como eu falei para Rê, como ela mesma pontuou, literalmente, né, a terapia é o enfrentamento, né, Mila? Então, assim, realmente buscar lá atrás qual é a base, olhar pra gente no dia a dia, né, Rê? Porque a gente falava, mas peraí, como que tá de refeição livre? Claro, não para poder diminuir ou reduzir a necessidade com que ela fosse se alimentar, porque a gente sabe que hoje é totalmente possível a gente, né, viver em harmonia com a parte do emagrecimento, mas também tendo tempinho pra gente poder sair e aproveitar, né? Porque ninguém vive de dieta, não existe isso. Mas eu acho que a Renata, assim, a terapia, obviamente, pra mim, né? Eu falo pra todo mundo, se quer emagrecer, se não quer, a terapia é pra autoconhecimento, né, Mila? Então, assim, todo mundo, na minha opinião, precisa de terapia para se conhecer, porque a gente tem, né? Igual a gente gravou um podcast, foi uma das crenças limitantes, né? A gente tem crenças limitantes que a gente não sabe que é uma crença limitante, que a gente convive com ela. Então, assim, realmente, por muito tempo, a gente ficou permeando ali na questão, ai, Bárbara, mas eu quero emagrecer. E a Renata ficava assim, mas tem déficit? Eu falei, Renata, tem déficit, fique tranquila, né? Eu falei, só vamos aos poucos ajustando o exercício. E assim, uma coisa muito legal, né, Rê? A Rê, ela sempre amou esporte.
E por muito tempo ali, ela não conseguia dar o pontapé de ter uma frequência, né, Rê? Então ela adorava, ela também, né, tem um filho pequeno, então eu tô em acompanhamento com a Rê desde que o seu filho tinha 1 ano, né, Rê, eu acho, mais ou menos, né? Então assim, hoje a gente passa por todo aquele pós-parto ali, né, Mila, tentando se ajustar. E eu acho que assim, a terapia pra Renata foi o que de fato ajudou a gente, né, a continuar o acompanhamento, o autoconhecimento também, porque hoje você sabe muito de nutrição, né, Rê? Então, assim, a gente foi te dando ali o conhecimento para que você também soubesse fazer isso. Então, o objetivo é sempre dar autonomia para o paciente. Mas o fato de a Renata, ela é uma pessoa, assim, com muito boa vontade. Então, quando eu falei, né, Rê, vamos buscar o personal. Tá difícil para você não precisa de fazer isso sozinha, né? Então, assim, quando a gente fala de ter pessoas ajudando a gente, a Renata, ela foi uma paciente que conseguiu ter os profissionais ajudando ela, né? Isso é muito importante quando possível. Então, ela foi para terapia, ela foi para nutrição comigo e ela foi buscar o exercício. Então, agora ela está super atlética, inclusive, entendeu? Então, assim, né, Rê? Mudou da água pro vinho. Então, foi o quê? Fazer, obviamente, né? Continuar a sua terapia que você continua, fazer o acompanhamento que você também continua, mas o exercício físico também, eu queria que você entrasse um pouquinho, né? Eu acho que foi tudo de bom para você também nesse sentido, né? Porque te deu gás e motivação também para que você continuasse esse tratamento também, né? Principalmente, vamos dizer assim, mais do fato da ansiedade, né, Mila? Que também está muito associado. Não, com certeza. E eu acho que a gente tem que olhar para a saúde justamente dessa forma, né? Holística, integral, assim, né? Porque é um dominó. Você mexe um ponto e você acaba, né, impactando os demais. Então, eu acho que algumas coisas que eu acho mais importante, primeiro, eu sempre amei esporte, assim, eu sempre tinha aquele negócio, né, de que ou você era muito feminina, tudo, ou você era mais esportista. Eu sempre fui a mais esportista. E eu pratiquei vários esportes, tudo, mas eu tinha esse problema da constância. Sempre tive. E eu acho que também foi uma coisa que eu resolvi tratar na terapia. Mas, quando eu consegui perceber que, e eu acho que isso foi uma virada de chave, assim, eu sou a responsável, eu sou a gerente da minha saúde, sabe? E aí eu tenho que tomar decisões, porque a gente faz assim um trabalho, por que a gente não vai fazer isso com a gente, né? E a gente, às vezes, é tão bem sucedido em várias áreas, e às vezes a gente deixa um pouquinho a nossa saúde de lado, ou só vai no médico às vezes. Não, eu falei, não, acho que agora eu comecei a me interessar muito pelo ponto de longevidade. Então eu falei, não, eu preciso realmente cuidar da minha saúde de uma forma onde eu consiga ter mais qualidade de vida, e isso é impossível fazer sem você cuidar da sua saúde mental, porque afeta muitos pontos, né? Então eu acho que esse ponto de você gerenciar a sua saúde, você ser essa pessoa, né? E acionar os profissionais adequados, né? Eu acho que é importante. Por outro lado também, o fato de eu ter conseguido controlar a compulsão alimentar me mostrou que é possível controlar outras coisas. Sim. Então te empodera, né? E te deixa pronta para também buscar outras coisas mais importantes. Eu acho que muitas vezes a frustração de ter tido um episódio de compulsão alimentar me fazia ficar desanimada com a dieta, né? Então aquela semana, eu na verdade, eu tô ouvindo você falar das constâncias, né? Eu tô pensando, nossa, quantos filhos eu tinha? E eram muito espaçadas, na verdade. Acho que eu podia contar algumas vezes ao mês, mas eram muito exageradas. Mas aquela semana que eu tive, eu já desanimava da dieta e desanimava do exercício. Porque eu me sentia uma pessoa que estava perdendo o controle de mim mesma. E isso é um sentimento que traz uma frustração muito grande, né? Mas é isso, eu acho que depois que eu percebi que era possível cuidar dessa parte, eu percebi também que eu também conseguiria cuidar de outras coisas. Também tirei o foco tanto disso para botar em outros lugares, né? E o esporte me ajudou muito, muito mesmo. E hoje eu tento focar nisso, no que me faz bem e no que eu gosto de fazer. Então, se eu tô com vontade de correr, eu vou correr. E eu tento manter sempre uma constância ali, né? Então, às vezes na semana que eu vou treinar, o personal me ajudou muito, porque é um compromisso, né? E é isso, uma liberdade também de você poder escolher coisas que te fazem bem e tirar um pouco do foco dessas coisas que acontecem com a gente não é culpada também, eu acho que isso é muito importante dizer. Mas tirar um pouco o foco disso, cuidar disso para poder então focar em outras coisas que te trazem bem-estar.
Perfeito. Achei que você trouxe 2 conceitos muito importantes, né? Que é o tal da autorresponsabilidade, né, gente? Porque, assim, não tem jeito. Qualquer pessoa que precise de tratamento e que tá tudo bem, né, gente? Então, assim, tá tudo bem você precisar. Primeiro, ela é autorresponsável. Então, ela vai precisar da ajuda de outras pessoas. Ela vai ter que fazer isso de alguma maneira, né? O enfrentamento é importante. E aquilo que eu sempre falo com vocês na consulta, né? Treine até ficar bom. Então, assim, treine no entendimento da terapia, né, dos sentimentos. Isso vai ficando mais treinável, né? Quando minha terapeuta me falou uma vez, dá um nome pro sentimento. Eu ficava assim, tentando entender. Peraí, como que dá um nome pro sentimento? Eu demorei. Hoje eu entendo. Ah, peraí, eu tô brava. Peraí, eu tô nervosa. Por quê? Então, dieta em si, né? Dieta a gente fala assim, não é restrição, mas peraí, o plano alimentar. Não fica mais fácil depois que você já tá ali vários meses executando ele? O exercício físico, você começou 2 vezes, dali a pouco você tá 3, tá 4. Então, tudo vai sendo colocado ali. Então, gente, aquela coisa, repita até ficar bom. Então, ninguém nasceu sabendo, né? A gente é muito reflexo do que a gente aprendeu com os nossos pais, né? E não é culpa de ninguém, tá tudo bem. Mas a gente tendo consciência da nossa situação hoje, do que a gente pode fazer por nós, eu acho que é aí que tá o caminho, né? E é claro, né? De acordo com os graus desse transtorno, isso vai levar mais ou menos tempo. E uma coisa que eu queria falar é que quando de fato que veio o seu emagrecimento? É verdade. Quando você parou de olhar pra ele, né? É sempre assim, Ele virou gente. consequência. É muito legal isso. Eu falo, olha só, a vida ela tem que estar ajustada. Né, a pirâmide, a base da pirâmide ajustada. Poxa, não tem erro, gente. Se você está fazendo as coisas coerentes com tudo que vai ajudar na sua saúde, nos seus resultados, é possível. Não interessa quanto tempo vai levar, porque isso é individual, isso depende de cada um. Mas assim, o que é mais legal normalmente que a gente vê é quando o paciente, às vezes, não é culpa de ninguém, como eu falei, fica focado somente no resultado, muitas vezes ele foca nos números e esquece que ele precisa de moderar, né, outras áreas. E peraí, quando ele modera todas as áreas, o emagrecimento ele vem, né? Sim. Porque ele é um resultado, ele é uma consequência. A gente alimenta e vai crescer. Então, se você tá só focado no número, na balança, né, na entrega para aquele profissional, né? Eu quero na nutricionista, mas eu só vou se eu tiver seguido tudo direitinho mais inteiro. Tem muito isso, tá? Né? Então, assim, não vem. E é legal a gente conseguir aprender com isso. E algo que você falou, Renata, me chamou muita atenção, que é a questão da alimentação como algo cultural. Se você pensar, nós somos alimentados desde a nossa primeira hora de vida, né? Então, a gente vai crescendo com aquilo ali. Nós somos mães aqui, a gente sabe. O neném chorou, primeira coisa que a gente pensa, tá com fome. Você vai lá e dá o seio. Às vezes ele tá com frio, ele tá com o pezinho, tá coçando dentro da meia. Ele tá chorando, ele tá com a fraldinha cheia. Mas a gente pensa nisso. A criança se formou lá no jardim de infância. O que as mães fazem? Vão fazer uma festa, né? O casamento, a formatura, é a festa. Hoje é meu aniversário. Gente, vamos pro rodízio. Então, a comida, ela tá no nosso meio, assim, o tempo todo. E a gente aprende a lidar com a comida como algo sempre ligado à gratificação, ao mérito, à conquista. Ou a questão da frustração. Eu vou me consolar. Hoje eu mereço. Né? Então, você perceber isso na terapia é algo que te abre um campo de visão. Por que eu estou com vontade de comer agora? Eu estou com fome, eu estou com tédio, eu estou ansiosa, eu estou triste. A comida, ela vai resolver a minha situação? Ela vai resolver o meu problema? Ou ela vai criar mais um? Porque isso é muito legal a gente pensar que quando eu recorro ao alimento porque eu estou com um problema na minha vida pessoal, então, por exemplo, eu tive um feedback negativo lá no meu trabalho, eu estou com um problema que eu preciso resolver. Pronto, esse foi o gatilho. Cheguei em casa e entrei, né, tive um episódio de compulsão alimentar, ou exagerei na comida, por causa daquele problema inicial. Só que no final da noite, ou do dia, né, no final daquele episódio, né, daquele transtorno alimentar, daquela compulsão alimentar, você somou mais um problema àquele que já existia. Você chegou na sua casa porque você estava com problema no seu trabalho, você foi dormir porque você estava com problema no seu trabalho e culpado porque você comeu, né, tudo que tinha na sua casa.
E aí você acorda no dia seguinte, você vai ter que enfrentar aquela situação inicial. Então a comida, se ela não for a causadora daquele problema, ela jamais vai ser a solução para ele. Vai criar outro. Vai criar outro. E eu falo muito isso também nos atendimentos, Mila, eu falo assim, não em relação à compulsão especificamente, mas também, tá? Mas acho que com certeza o comer compulsivo. Eu acho que coisas básicas ajudam muito, como por exemplo estar planejado. Tá? E eu falo planejado, gente, não é fazer marmita domingo, não. Não, estar planejado é você, poxa, já ter ali na sua cabeça que hoje à tarde eu vou comer uma salada de fruta, eu já ter aquilo dali já engatilhado para fazer. Por quê? Porque muitas pessoas somatizam essa demanda do comemorar, né? Isso é acentuado também pela fome, né, Mila? Então, assim, por exemplo, a pessoa às vezes está trabalhando, ficou o dia todo sem comer, não se planejou minimamente para poder levar alguma comida até para o próprio trabalho. Aí saiu de lá, aconteceu alguma coisa, chega de noite, que é o pior horário, aí essa pessoa às vezes já tem um sono ruim e acaba aumentando a ingesta alimentar à noite. Então eu falo assim, nunca é um ponto só. Nunca, né? Por isso que quando a gente faz a avaliação, né, Rê, minha paciente, a gente faz uma análise de um todo. Poxa, peraí, como que tá a sua rotina? De que horas a que horas você trabalha, que horas é seu exercício, que horas você tá comendo? Tudo isso tem que estar muito interligado também para poder ficar mais fácil, porque sim, é muito comportamento, sem dúvida. Mas às vezes, até essa falta mesmo de planejamento, quando a gente não planeja as coisas básicas da nossa vida, tudo não vira uma bola de neve, né? Isso é autoconhecimento, né? Você descobrir o que para você qual situação vai desencadear um episódio de compulsão alimentar ou um comer transtornado. Então, assim, isso que você falou, perfeito. Nós precisamos nos planejar e nos ajudar. Então, por exemplo, eu sei que quando eu sento na mesa, eu não consigo sair da mesa até ver todas as travessas ali, comer de tudo que tem na mesa. Então, eu não vou comer com a travessa na mesa. Eu vou lá no fogão, eu faço meu pratinho, eu sento. Eu sei que, por exemplo, se eu comer vendo uma televisão, rolando o celular, eu vou comer demais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou sentar na mesa, eu vou relaxar o meu corpo, eu vou focar naquele prato, naquela alimentação, eu vou buscar os sabores, eu vou buscar as texturas, eu vou desligar do mundo, eu vou prestar atenção na minha fome, na minha saciedade. Você sabe que você está se ajudando. Então, é o comportamento, é o planejamento, é o tratamento, o acompanhamento profissional, é muito integrado. Perfeito. E quais os possíveis problemas psiquiátricos podem levar à compulsão alimentar? Olha só, a gente tem, assim, inicialmente, a depressão e a ansiedade como protagonistas, assim, vamos colocar, andam lado a lado. Por quê? Muitas vezes a compulsão alimentar ela vai vir da ansiedade, ou seja, aquele indivíduo ele tem uma dificuldade em regular as emoções de forma positiva, de forma saudável, e ele vai buscar essa regulação através da comida, no caso do TAG, da ansiedade generalizada. Então, sim, muitos dos pacientes que chegam com compulsão alimentar, existe um quadro de ansiedade associado. A depressão também, porque a gente tem uma ideia que a pessoa depressiva é aquela pessoa que está na cama, que não consegue fazer nada, mas não, existem, como eu disse, né, os transtornos mentais, nós temos o espectro, nós temos vários graus, nós temos as pessoas com depressão que ela não consegue obter prazer, não tem fontes de prazer em determinadas coisas, mas tem na comida. E aí ela, por exemplo, ela não tem prazer no trabalho, numa atividade física, mas ela deposita totalmente ali dentro da questão do alimento. Então temos essas duas, como a Renata falou, o toque também, né? Muitas vezes nós temos outros transtornos alimentares, por exemplo, a ortorexia, que é aquela rigidez na qualidade do alimento, no processo de higienização, aquela pessoa que ela não come em todos os lugares, ela tem toda assim, um mecanismo bem determinado, bem detalhado da forma de se alimentar, o que ela vai comer. Então, são pessoas que elas não têm essa plasticidade. Então, quando ela começa a deslizar, ou quando ela comeu algo que não estava no planejamento, ela recai.
Temos também a bipolaridade. O transtorno bipolar, muitas vezes o paciente está na mania e ele está na hipomania. Então, quando ele está muito, assim, a gente fala na fase da mania, ele está se alimentando mais, ele está festejando mais, ele está comendo mais. Então, são esses transtornos psiquiátricos mais associados aos transtornos alimentares de uma forma geral. Perfeito. Como é feito o diagnóstico de transtorno de compulsão? Como eu disse, nós vamos ter esses 3 pontos, né? Intensidade, frequência e prejuízos. Esse vai ser a nossa base, né? A frequência, a intensidade, a forma como aquele paciente se apresenta pra gente, o sofrimento daquele paciente. Muitas vezes eu gosto de estar conversando também com os familiares, de estar entendendo aquele contexto, porque às vezes a pessoa está achando que ela está se alimentando super bem, que ela está na dieta, mas a mãe, a irmã tem uma outra percepção. Então, é algo assim, bem multifatorial, sabe? É legal essa troca também, se ela tem um psiquiatra, se ela tem uma nutricionista. Então, muitas vezes, a nutricionista dele fala, Mila, eu tô percebendo que a paciente tal, ela ganhou, assim, tipo, 7 quilos nesse mês e ela fala que ela não comeu nada. Então, são esses detalhes da escuta que a gente tem que ficar muito atento. Né? E, basicamente, o que a gente sempre fala da compulsão alimentar. Um grande ingesta de alimento num curto espaço de tempo. E, principalmente, a questão do descontrole. É você não se sentir capaz de parar, como se aquilo fosse maior do que você. Perfeito. E quais profissionais procurar para tratar a compulsão alimentar? Como é realizado esse tratamento? O psiquiatra e o psicólogo, eles vão estar fazendo esse trabalho bem em conjunto. Eu acho que o acompanhamento nutricional também, né, o profissional bem capacitado, que tem uma escuta legal, que não está preocupado, como vocês nos disseram, com a balança, com os macronutrientes, os micronutrientes, ele vai agregar muito na vida desse paciente, né, o nutricionista. Ele vai falar assim, olha, vem cá, esquece a balança, vamos ver seu corpo, vamos ver o seu organismo, vamos ver as taxas, né, hormonais. Então, eu acho assim que essa tríade, né, nutricionista, o psicólogo e o psiquiatra é muito importante nesse tratamento. Perfeito. Deixa eu fazer uma colocação, gente. Olha só, quando a gente trabalha com paciente na nutrição, nunca tem receita de bolo, né? Então, por exemplo, a gente tem perfil de paciente que já chega falando, Bárbara, eu não quero dieta, e a gente, né, sai do aplicativo, coloca no Word mesmo para o paciente não ver caloria. A gente já tem pacientes que são mais focados mesmo e que já conseguem seguir um protocolo, que gostam de ver a quantidade de macronutrientes, né? Então, assim, o fato é a gente saber trabalhar com cada paciente, né? Exato. Porque, por exemplo, temos paciente que, sim, quando o paciente está em transtorno, não tem nada a ver com balança, né? Primeiro a gente tem que colocar aquele organismo em equilíbrio, né? Então, essa questão de desassociar um pouco a balança é importante, né? Um dia desse eu peguei uma paciente agora, muito querida, já reiniciou o acompanhamento comigo pela 2ª vez ou 3ª, e eu falei assim, Isa, vamos parar de pesar. Eu quero que você saia daqui hoje fazendo o melhor que você pode, você pesa quando você voltar. Pra que você vai ficar pesando? Vai mudar alguma coisa na sua vida? Não vai, porque, gente, peso é algo que depende, né? Então, assim, a gente tem perfil de paciente que, sim, às vezes a balança para ele é um bom indicador para ele poder pesar semanalmente, para ele poder saber onde ele tá. Tem paciente que gosta disso, se sente bem e tá tudo bem. Agora, tem pacientes que, assim, a gente tem que fazer todo um trabalho ali de primeiro entender aonde que ele está, o que ele vai ter que fazer primeiro. Porque o que acontece, muitas vezes, como a gente falou da Rê, né? Gente, não tem erro, o emagrecimento, ele vai acontecer, né? Conta no final das contas, né? Então, assim, mas um paciente que tá passando por um transtorno, qual o sentido dele ficar pesando ali em um momento de transtorno? Não faz sentido, né? Então, assim, no momento que ele já estiver ali com tudo já equilibrado, talvez voltar a pesar, né? Vamos dizer também com prazo, né? Até porque o peso da gente oscila, gente. Se a gente pesar na sexta-feira e pesar na segunda, a gente tem pesos diferentes. Então, eu acho que, assim, eu gosto muito da relação transparente
né? Profissional, paciente. Isso tem que acontecer, porque assim, cada um tem um jeitinho, né? Então tem pessoas que querem pesar, tem pacientes que falam assim, Bárbara, eu não quero pesar, e tá tudo bem também, né? Então assim, a gente tem vários perfis de pessoas diferentes, então a gente adequar essa realidade também, acho que é muito importante, né? Porque assim, quando a gente fala em nutrição comportamental também, será que nunca pode ter quantidade, nunca pode ter balanço, nunca pode ter nada? Não, peraí, não é bem assim, né? Então, às vezes o paciente está com alteração metabólica, está com exames alterados também, então ele já precisa ter esse olhar sim, mas não precisa de ser uma coisa só numérica, né? Pelo contrário, não, porque se o ajuste é feito, a base está bem feita, naturalmente tudo isso vai ajudar ele, a parte psicológica, né? Ele sentir também que ele tá mais leve, que alguma coisinha tá melhorando. Então, eu acho que a relação transparente, eu acho que ela é o principal. E o profissional tem empatia, né, Mila, que a gente fala. Assim, as pessoas são totalmente diferentes, gente. Não existe ninguém igual. Por isso que a gente fala que a dieta é totalmente diferente de um para outro. Pode ter traços semelhantes. Você pode comer ovo no café da manhã todo dia. Mas, às vezes, eu como ovo, eu como fruta, eu como fibra. Então, assim, às vezes, meu intestino é mais lento que o seu. Então, não existe receita de bolo, tá? Então, ter relação transparente, né? Inclusive com o psicólogo, né? Porque às vezes eu vejo ser verdadeiro são coisas muito importantes. A gente fala, né, Mila? Eu acho que trabalhar com sentimentos e com coisas passadas até é muito complexo, né? Na terapia, muitos anos eu não entendi muita coisa que hoje para mim faz sentido, né? Eu falo, por que eu tô perguntando essas coisas, gente? Mas assim, aos poucos a gente vai tendo um aprendizado também e acho que quanto mais a relação for transparente, mais a gente consegue agregar de um modo geral, né? E como que isso também às vezes transborda, né? Até o fato do peso ou até da terapia, assim. Quando você consegue resolver isso com você mesmo, te traz um monte de benefício na sua vida, né? Sim, sim. Porque eu, por exemplo, sempre que tinha um episódio de compulsão, eu me sentia frustrada e me sentia fora do controle. E esse fora do controle afetava várias áreas da minha vida. Sim. E só de saber hoje que, assim, tá controlado, não tá curado. Eu vou ter que ficar sempre alerta, né? Mas tá controlado, eu consigo entender também que, olha, então tem outras coisas na minha vida que eu também consigo controlar, eu também vou conseguir trazer benefício para outras coisas, né? E assim, Rê, a questão do autoconhecimento, né? Toda consulta, assim, eu tento ensinar muito, gente. Eu acho que assim, porque, poxa, peraí, todo mundo, assim, porque normalmente os pacientes de compulsão, eles vêm com o objetivo de emagrecimento, né? É muito maior os casos. Então, assim, o paciente, às vezes, se ele fica só focado naquilo, ele esquece do todo, né? Peraí, tem várias coisas ali pra gente poder aproveitar. E se eu conseguir fazer a terapia e melhorar a forma como eu estou agindo, eu vou melhorar no meu trabalho, eu vou melhorar minhas relações pessoais. Tudo vai melhorar, gente. Só tem melhora, né? E eu falo, normalmente, assim, eu passei por emagrecimento, melhora da composição alimentar, melhora da composição corporal, mas eu tinha uma péssima relação com a comida, tá? Uma péssima relação com a comida no sentido da comida me controlar. Eu nunca cheguei a ter compulsões alimentares, eu acho, no sentido de comer volume, não me recordo disso não, mas de descontrolar, assim, de não ter controle, sabe? Sair, por exemplo, eu tava falando, Gabriel, sair da academia e comer coxinha na padaria. Mas eu falo assim, hoje eu não sei se era fome, se era porque na época eu não tinha, né, eu comecei a ter acesso financeiro de poder comprar as coisas na faculdade, não sei do que foi, só sei que assim, hoje pra mim é bem claro essa inteligência emocional de saber o que eu quero, o que eu não quero, aonde eu quero gastar minhas refeições livres, sabe, aonde também eu não quero, onde eu vou ser, vamos dizer assim, onde eu vou ser realmente mais... Seletiva. Seletiva na busca alimentar, onde eu não preciso, onde eu preciso. E, gente, isso é trabalho de anos, sabia? Não é trabalho fácil, não. Não é só no nutricionista falar assim, agora eu vou fazer dieta. E uma coisa que eu queria falar para complementar uma fala da Mila, é que normalmente, né, Mila, assim, a gente tá falando muito de compulsão, mas como a ansiedade está relacionada à compulsão, normalmente muitos pacientes ansiosos têm um perfil mais perfeccionista, né? Que é aquela coisa que chega na dieta, agora eu vou no nutricionista, vou começar a fazer dieta, eu vou malhar 5 vezes. Aí faz bem uma semana, faz bem 2, e aí de repente, né, a vida alterou, aquela rotina não tá cabendo, e aí começa a errar. Aí fala, esse negócio não é pra mim, deixa pra lá. Ô, gente, olha só,
a gente, como profissional, a gente ensina, a gente é também, né? Eu sou muito verdadeira nas coisas que eu falo, porque eu levei anos para poder modificar quem eu sou, em todos os sentidos, não só na alimentação, mas no exercício. Por exemplo, eu fazia exercício 4 vezes na semana, segunda a quinta. Sexta, sábado, domingo, eu não queria saber de nada. Mas por quê? Depois de um tempo pra cá, né, de uns 4 anos pra cá, eu pensei, por que eu não faço esse final de semana? Se é onde eu tenho mais tempo, se é onde eu posso fazer de uma maneira leve, tranquila, sem correria. Se no dia de semana cabe apertado, o final de semana é prazeroso. E eu não entendi por que eu não queria fazer, sabe? Então, assim, são coisas que vão fazendo sentido até com, né, eu gosto muito da inteligência emocional e da terapia, porque elas fazem a gente, enfim, ser uma pessoa melhor, né, com a gente. E a partir do momento que a gente é bom com a gente também é melhor com o outro, né? E o autoconhecimento que você falou, na verdade, é algo que vai ser constante. As pessoas, elas falam assim, eu melhorei muito por causa do autoconhecimento. Eu me conheci. É óbvio, né? Nós estamos nos conhecendo o tempo todo. E cada vez mais. Sim. Então, eu falo assim, eu me autoconheci, então agora eu me alimento melhor. Mas quanto por cento de você acha que você já se conhece? Então, se quando você estava na faculdade você comia dessa forma, hoje você já entende o porquê, já entende que não precisa, pode ser que daqui a 5 anos você vai falar assim, poxa, a Bárbara de 5 anos atrás já ainda mudou. Fazia isso. Então, assim, o autoconhecimento é algo contínuo. Uhum. E tem a questão também da maturação, né, gente? Assim, do cérebro mesmo, né? Talvez eu fiquei pensando nisso. Eu falei, olha, o nosso cérebro, a gente tem a amígdala e a gente tem o córtex, né? Falando leigamente, para quem não entende o que é isso, o córtex pré-frontal é a parte racional e a amígdala é o cérebro emocional. Então, a gente está guardando as memórias, né? Então, a comidinha da avó. Então, assim, até os 21 a 25 anos o cérebro está amadurecendo, né? Então, tem essa também. Então, por isso que é muito legal. Eu gosto de trabalhar com pessoas mais velhas e quando o paciente já vai chegando ali 22, eu já vou preparando. Olha, vai ficando mais fácil nesse sentido. Porque o ato de amadurecer ajuda também a gente nessas escolhas, né? Nessa questão de inteligência também emocional, de lidar com sentimentos. Quando falamos em mudança do estilo de vida, quais ações simples o paciente, o indivíduo, pode implementar no seu tratamento de compulsão? Milo, o que você acha que é importante assim, para a parte prática? Sim, a partir desse autoconhecimento, a primeira coisa que vai acontecer é o paciente ele começar a perceber qual é assim, a zona de perigo. Então, assim, eu entendi, a partir do meu autoconhecimento, que se eu chego em casa depois cansada do trabalho e aí eu vou direto para o sofá, deito, me jogo, ligo uma televisão, fico ali, eu vou pedir um lanche. Então, muitas vezes a mudança do comportamento do dia a dia, ela vai ser importante. Então, eu vou chegar na minha casa, eu não vou me jogar no sofá. Eu vou entrar no chuveiro, eu vou tomar um banho, eu vou colocar uma roupa, aí eu vou para a cozinha, não vou para o sofá. Então, são comportamentos simples, né? A questão que você falou, a organização, né? Ter sempre algo à mão. Por exemplo, o imediatismo. Vamos parar e vamos nos perguntar. Isso aqui é fome, isso é vontade de comer, eu estou ansiosa. Eu consigo esperar um pouquinho? Eu sempre dou um exemplo que é legal, que quem aí já não, né, navegando ali na internet, passando a página no Instagram, viu uma promoção, uma sandália, uma bolsa, uma viagem, entrou, colocou no carrinho e falou, vou comprar. E aí, depois falou, peraí, deixa eu fechar esse celular, eu vou ali, vou dar uma atenção pro meu filho, vou tomar um banho. E aí você voltou, você nem lembra o que você colocou no seu carrinho. Com a comida, é a mesma coisa. Então, você entrou ali no aplicativo de delivery e você tá lá tentando escolher. Fecha e sai um pouquinho de cena. Vai tomar um banho, vai passear com o seu cachorro, vai dar uma volta, vai ligar para sua mãe, né? Vai fazer qualquer coisa que não esteja relacionada com aquilo. Pode ser que quando você volta, você fala assim, quer saber, eu não tô com fome não, vou dormir. Eu vou bater aqui uma bananinha, um whey protein. Eu tô bem. Naquele momento ali eu tava ansiosa, mas agora eu tô bem. Então, claro, temos muita questão comportamental, prática de mudança, mas o autoconhecimento nos ajuda a identificar quais são os nossos
nossos pontos fracos, né? O que é a nossa zona de perigo, sinais de alerta. Perfeito. E o autoconhecimento vem muito com a terapia também, né, Mila? Falando isso, assim. E a autopercepção, né? Porque um mundo tão automático, né? As pessoas são muito automáticas, né? Então tem coisas que a gente faz e a gente não percebe. Falo isso muito no consultório, assim, porque eu acho que, assim, realmente eu considero que o sucesso do plano alimentar em si, trazendo um pouquinho para minha parte, ele vem de duas questões. O primeiro é planejamento, o segundo é comportamento, é você saber lidar com o comportamento. Quem tem essas duas coisas, gente, tem todo o sucesso ali para o emagrecimento, porque não resta dúvida que vai dar certo. E eu acho que, como a Mila falou, ter paciência também, né? Porque assim, se a gente está falando de algo que às vezes a gente não tem controle, ou a gente inicialmente acha que não tem controle, isso vai ter que ser trabalhado, né? E repetido, e trabalhado, e repetido. Eu gosto muito de exemplificar para o paciente. Eu falo assim, dieta, exemplo, né? E terapia também, é igual trabalho. Quando você começou a trabalhar onde você trabalha, ou quando você começou a estudar o que você estuda, você era bom? Não, você não era, né? Então, assim, eu quando fui atender a primeira vez, eu não sabia nem o que eu ia falar pro paciente. Hoje a minha anamnese é uma folha em branco, eu não preciso mais disso. Então, eu acho que essa questão de você avaliar ali, primeiro, planejar um pouquinho o seu dia, né? Igual a Mila falou, às vezes, eu vejo muita dificuldade, às vezes, nos pacientes ansiosos, e também com compulsão de ir para o exercício, né? Mas é uma barreira muito grande passar. Então, talvez, eu gosto muito daquela fala, né? Deixar o que é bom fácil e deixar o que é ruim difícil, né? Eu acho que isso ajuda também. Exemplo, deixar a roupinha da academia já no esquema, às vezes você vê que você vai passar em casa, você vai burlar, às vezes não passa em casa, né? Tentar fazer essas adequações também. Com certeza. Quando eu comecei a ver que tinha alguns triggers muito fortes para mim, né? Algumas situações no trabalho que eu ficava muito ansiosa para poder me sair bem, né? E isso sempre era associado com algum, talvez, episódio de compulsão. Quando eu comecei a tratar, eu percebi que talvez seria legal eu não pular nenhuma refeição e sempre estar nutrida, assim, sem fome, para poder também não associar a fome com a vontade de comer, literalmente. Então, eu acho que isso foi importante, assim, sempre estar bem organizada com relação às minhas refeições e entender os triggers. Eu acho que isso é fundamental, assim, você entender que quando tem algum tipo de, por exemplo, né, para quem é muito ansioso e perfeccionista, assim, algo saiu do seu controle, não estava no seu planejamento. Você tinha um roteiro mental e não foi cumprido. Isso gerou frustração, isso é um trigger para você, que pode ser forte, médio, depende. Ou para mim, no meu caso, né, tem muito a ver com aceitação, sentir que eu fui bem em alguma coisa, ou que as pessoas vão pensar, o julgamento externo, isso é um trigger importante para mim. Então, eu preciso estar sabendo que eu não estou com fome, para não confundir e não correr o risco, talvez, de estar numa situação assim. Para mim, uma coisa que me marcou muito, assim, foi eu acompanhei meu marido para fazer uma operação. E era a primeira vez, assim, a gente tá casada há anos e ele nunca operou. Então, foi a primeira vez que a gente teve, eu vivi isso, né, de internação, tá esperando, ansiosa. E eu já tava na dieta, tudo, né? Então, eu levei meu lanchinho ali, não sabia que se ia ter lanchonete, geralmente, né, não é uma comida muito saudável ali, às vezes é coisa, né, salgada, tudo, não queria. Levei com minha barrinha, comi minha água, fiquei ali esperando. A ansiedade que eu senti dele estar no centro cirúrgico e eu esperando notícia, eu fiquei tão ansiosa, né, e ao mesmo tempo tendo que fingir ali que eu tava ótima, dando notícia pra família dele, pra minha família, eu não tava conseguindo lidar comigo naquele momento. Então eu tava fazendo todos esses de respiração que minha terapeuta me ensinou, mas eu senti fome física. Foi muito marcante pra mim esse momento. A vontade que eu tinha de comer alimentos que me remetiam a esse conforto de infância era físico. Eu senti minha barriga roncar e eu não tava com fome. Então, nesse momento, pra mim, foi um divisor de águas, assim, que eu percebi, cara, quem tem compulsão alimentar não tem que sentir culpa, porque é uma coisa, um desequilíbrio que a gente tem que entender que não é falta de vontade, sabe? Então, a partir daí também, eu comecei a levar mais sério. Não, eu não quero viver com isso, eu não quero viver com esse sentimento, porque esse sentimento é muito prejudicial. Com certeza. E eu sempre falo com pacientes também, olha só, você é ansioso, você tem compulsão, você quer viver com isso? Você não precisa de viver assim, né? O reconhecimento de ajuda, né, que a gente precisa de ajuda é muito importante. Aceitar,
o tratamento da compulsão alimentar e de todos os transtornos alimentares e psiquiátricos, eles só vão obter uma excelência caso aquele paciente ele primeiro aceite que ele precisa de ajuda. Aí você fala assim, mas aceitação, né? Não estou romantizando, gente. Aceita que você tem aquela necessidade, que você tem aquele transtorno, aquela doença, e as coisas elas vão fluir, porque quando você aceita, você vai em direção da solução. Você não vai ficar batendo cabeça ou assim, com dó de si mesmo, isso acontece muito, com vergonha, se culpando. Você sai, você expande. Então eu tenho isso, então vamos procurar ajuda. Isso aí, resolve, né, gente? Porque às vezes você vai ficar convivendo com aquilo dali, te incomodando, afetando outras áreas da sua vida também, né? Que às vezes alguma coisa até que afeta sua autoestima, sua relação com seu marido, enfim, outras coisas além do fato físico, né? E agora vamos para as perguntas do Instagram. A gente respondeu um pouquinho aqui, então a gente só dá uma resumida. Qual a diferença de fome e vontade de comer? Antes de eu responder essa pergunta, assim, um breve resumo, que eu acho muito legal a gente pontuar aqui hoje, é uma reflexão, na verdade, né? Como que nós desaprendemos a ouvir o nosso corpo. E eu falo isso muito com os meus pacientes, que nós negligenciamos muito a questão da nossa fome, da nossa ansiedade, mas nós não negligenciamos os nossos outros sinais fisiológicos. Os outros sinais fisiológicos que o nosso corpo nos dá. A fome, ela é um recado do nosso corpo, ela é um sinal de alerta, né, que o nosso corpo nos envia através da grelina, né, que precisamos nos alimentar. É como se fosse algo assim, da urgência. Mas nós também temos outros sinais fisiológicos, outros recadinhos que o nosso corpo nos dá. Por exemplo, você precisa fazer xixi. Então eu falo assim, olha, você se alimenta, você come, você não sabe se está com fome, se não está, mas você senta no vaso e faz xixi simplesmente porque te deu vontade, assim, passou pela sua cabeça? Não. Então, por exemplo, o xixi, né, o espirro, a tosse, são recados do nosso corpo que a gente não negligencia. Por que a nossa fome a gente negligencia? Por que a nossa saciedade a gente negligencia? Então, o primeiro passo é você entender que a fome, ela é um sinal biológico do seu corpo, que você precisa parar e se alimentar. E que a vontade de comer, ela vem da sua mente. Né? Então, vamos lá. O que é a fome física? Você vai sentir, literalmente, no físico, no corpo. Irritabilidade, dor abdominal, boca seca. Muitas vezes a gente até confunde com a sede. Então, vai lá primeiro, toma uma aguinha e vê. Falo sempre isso, gente, vamos checar. Vamos checar, você pode checar se você tá com fome ou não. Às vezes o mau hálito, a gente fica assim, é desconfortável. E essa fome física, você consegue esperar um pouquinho. A fome emocional, ela tem urgência, né? Outro ponto, a fome física, ela não é seletiva. Então, eu falo assim, Bárbara, você tá com fome. Eu tenho um ovo aqui na minha bolsa, você quer? Eu falo assim, eu quero. Embora o ovo não seria ali, nem perto de ser o seu alimento preferido. Essa, inclusive, é uma regrinha que eu passo com os pacientes. Sempre se pergunte, eu comeria um ovo agora? Eu comeria um frango agora? Eu comeria uma maçã? Então, tô com fome. Tá, eu comeria uma maçã agora? Não. Não, eu comeria só se fosse um hambúrguer. Então, vamos pensar, pode ser que seja fome emocional. A fome emocional ela é seletiva. Você tem vontade de algo. Daquele lugar, às vezes a gente sabe até o nome do restaurante que a gente quer. Né? E aí, a fome emocional, a vontade de comer, ela vai passar no momento que talvez você focar em outra coisa. A fome física não, ela vai ficar ali. Seu estômago tá doendo, né? Essa barriga tá roncando. Então, eu sempre falo isso, vamos tirar o foco. Vamos, nesse momento que você percebeu que a sua fome ela é emocional, você tá com vontade, você não tá com fome física, vai tomar um banho, vai procurar outros tipos de regulação emocional. Vai procurar ler um livro, assistir uma série, passear com o seu cachorro, tomar um banho, tira o foco. Né? Então, essa é a principal diferenciação. Perfeito. Como a terapia ajuda no tratamento? Nós falamos bastante disso aqui, né? Mas, basicamente, o autoconhecimento, o controle dos impulsos,
Treino de habilidade social. Então, a gente vai treinar a questão de você falar não, a questão do comportamento, a questão de você se permitir sem se cobrar. Também a gente vai trabalhar muito o reaprendizado do que é se alimentar, do que é comer. A gente vai fazer o paciente se questionar. Eu tô com fome de quê? Por quê? Eu tô me alimentando para quê? Da onde que vem isso? Então, eu acho que a terapia tira a gente dessa zona de conforto, faz a gente pensar. Por isso que muita gente não faz terapia, porque é desconfortável. Com certeza. É muito mais fácil a gente falar da vida do outro, né? Do fulano que come muito, do fulano que não come, mas e a gente? Mas é aquilo que a gente tá falando o tempo todo. Eu acho que a terapia, apesar dela ser desconfortável, se você encarar ela, você não vai crescer só na área que você tá atuando ali, por exemplo, no comportamento alimentar. Você vai melhorar em outras áreas, como por exemplo, gente, como é bom saber dizer não, sabia? Eu não sabia. Às vezes, sentar com amigos em um barzinho para tomar cerveja, eu não conseguia não beber. Hoje eu sei falar que eu não quero beber, porque eu não preciso eu não preciso beber sempre. Então, assim, a gente lidar também com esse comportamento do saber dizer não, eu acho que é muito útil para nossa vida, pra gente que trabalha, que empreende também, né? Então, assim, em todas as áreas. Gente, todo mundo precisa de terapia, tá? Vocês não saem daqui convencidos. E como que é a classificação do transtorno? Você falou rapidinho, se você quiser dar uma resumida. Sim. Como eu disse, nós temos um espectro. Imagina ali um arco-íris, onde nós começamos nas cores mais claras para as escuras. Então, pode ser que muitas vezes uma compulsão alimentar ela venha de um comer transtornado, mas nem sempre uma compulsão alimentar, comer transtornado vai gerar uma compulsão alimentar. Então, temos ali a leve, compulsão alimentar leve, a moderada, a grave e a extrema. A extrema sempre vai ser 2 episódios por dia, mais ou menos 14 ou mais por semana. A leve, como a Rê falou, ela não precisa ser assim 1 a 3 por semana, mas ela é esporádica. Né? E o que vai determinar, mais uma vez, por exemplo, a gente conseguir classificar se é compulsão ou não, vai ser a intensidade, o prejuízo e a frequência. Muito prejuízo, a pessoa chega muito deprimida, e como a Renata falou, é na vida inteira. Como que a alimentação, como que o ato de comer, se for de uma forma ruim, né, trazer problemas para nossa vida, transtornos, vai impactar o resto da sua vida, as suas relações, o seu casamento, a relação com seus filhos, com seus amigos. Você simplesmente paralisa diante da vida. E você não precisa de viver isso, né? Não precisa de viver. Então é isso. Gente, aqui finalizamos. Quero saber se vocês querem deixar algum recado pro pessoal. Façam terapia, não fujam dos seus fantasmas. Você não precisa passar por isso sozinho. É muito legal. Eu diria, se você nota que tem alguma coisa que está prejudicando a sua qualidade de vida, lute pela sua qualidade de vida. Porque encarar a terapia é desconfortável. Mas viver com compulsão, viver com esse tipo de patologia emocional, mental, é muito pior. Sim, eu prefiro encarar a terapia do que encarar um dia de culpa por ter tido um episódio de compulsão. É muito pior. Né? E pelo menos a terapia está lutando por algo bom, né, para você. E eu acho também, assim, você tem que fazer isso por você, mas também sabendo que você está, de forma indireta, beneficiando as pessoas que te amam, da sua família. Sim. Eu acho que isso é bem legal. Deixar um exemplo bacana para seus filhos, as pessoas que convivem com você. Eu acho que esse é o recado que eu deixaria. Legal. Eu quero falar que, assim, apesar da dificuldade que talvez possa ser a terapia, encarar, eu acho que é o melhor caminho. Porque a frustração que a gente vê o paciente sentir, passar, inclusive para emagrecer, e ele vai ficar lutando contra aquilo dali e muitas vezes não vai conseguir dar continuidade ao tratamento dele, porque a compulsão vai paralisar ele, é muito mais frustrante talvez e muito pior. E quanto mais a gente vai deixando, mais tempo vai passando, a gente vai se acomodando com aquilo e achando que a gente não é capaz. E eu acho que a gente é capaz de mudar o que a gente quer, de verdade, independente do tempo, mas eu acho que todo mundo tem condição de ser uma pessoa melhor, de buscar aquilo que realmente merece, né? Então esse é o meu recado. Quero muito agradecer vocês duas, foi muito bom o nosso bate-papo. Rê, obrigada pelo carinho de você estar aqui. E Mila, foi ótimo. Amei.
Gente, muito obrigada, um grande beijo, até o próximo episódio.